Por que, Marcos? Às vezes nós caímos na mesma resposta e em outras oportunidades a mesma resposta sofre um certo complemento. Em relação ao açúcar, a gente tem que dizer que o aumento dele específico foi por quê? Houve um aumento no consumo do álcool, então no plantio e na colheita da cana-de-açúcar, reduz o percentual que vai para as indústrias refinaria do açúcar. Certo. E a maioria vai para o lado do combustível. Então, quando você tem essa mudança percentual, Coloca é na necessário aumentar o preço, porque diminuiu as disponibilidades. Entendi. Em relação à laranja, a gente vai ter que entrar num segmento muito semelhante a quando a gente fala de produtos como o morango, que ele é sazonal, ou o tomate, ou a própria batata, ou outros produtos que dependem dos temperos, dependem da chuva. Por falar nisso, hoje eu fui fazer as compras de casa, né? E aí eu fui ver o morango. O morango tá caro, eu achei caro. E além de estar caro, gente, não tá com aquela cara bonita que a gente vê na época de estação, né? em setembro, né? Que, se não me engano, é a época do morango. Nossa, os morangos são maravilhosos. Os morangos estão mirradinhos, estão com uma carinha meio assim, sabe, desanimada. Exato, porque o morango em si, ele sazonalmente, ele não é de um período primavera-verão. Ele é de um período outono-inverno. Então, o morango que você pagou caro, o economista ele costuma usar essa expressão. É porque você tem uma pouca oferta, porque é morango de estufa. E não é tão gostoso. Exatamente. Não é Agora, lá para o mês de julho, mês de agosto, vai acontecer com você o que acontece comigo. Domingo, 8 horas da manhã, o caminhão gritando, morango, morango, morango. 4 caixas a 5 R$ reais. Por quê? né? Porque como ele é perecível, ele não pode ficar uma semana guardado. Então, o produtor tem que se desfazer dele rapidamente. A laranja é o mesmo exemplo. Entendi. Ela é sazonal. Agora, por que que houve o aumento? Porque exatamente num período de colheita, você tem que antecipar. E às vezes acontece que ela não tem o mesmo produto ou a mesma qualidade, aumenta o preço dela. Entendi. Mas vamos lembrar sempre isso é no varejo. Porque no atacado houve até redução do preço da laranja. Mas Então, a você maioria tem dos que consumidores, né, é acabam 90% comprando no varejo. No varejão. Exatamente. Olha, agora nós temos um dado que a gente até comentou na abertura do programa, dizendo da relação do tomate e da batata. A batata, gente, 1 quilo aproximadamente de batata teve uma alta, sabe de quantos? Presta atenção, 15,62%. Pergunto para a Gi, já perguntei para ela outras vezes, mas volto a perguntar. O que fazer quando a gente precisa fazer um purezinho de batata, quando a gente precisa fazer uma carne assada com batata, né, que é indispensável na alimentação do brasileiro. O brasileiro adora um arroz, feijão, carne de panela com batata. O que eu posso colocar no lugar da batata? Olha, Isabelle, do ponto de vista nutricional, a batata ela é um carboidrato complexo. Então, o que você pode substituí-lo? Pelo inhame, pela batata doce, pela mandioca, pela mandioquinha. Um purê de mandioquinha com cenoura, ele fica saboroso também, rico em vitamina A, é um alimento energético. Então, todos os alimentos da família que são meio macentos, assim, meio que quando você cozinha, eles são meio massinhas, eles são equivalentes à batata. Hoje, os grandes chefes de culinária também, eles estão utilizando outros sabores, como, por exemplo, o inhame, ele fica muito gostoso e ele é extremamente nutritivo. A mandioca, a mandioquinha, um purê de mandioquinha, ele fica muito bom. E ele cozido também com carne, acentua o sabor da carne, realçando mais o da mandioquinha. Também uma combinação muito boa. Então, a batata, como é um alimento energético, o interessante é substituí-lo por esse grupo também de alimentos energéticos. Entendi. Olha, o Marcos falou que tem uma época do ano que o caminhão passa falando morango, morango, 5 caixas a 5 reais. Agora a época de o caminhão passar e falar banana, banana, uma dúzia por R$1, enfim. Por quê? Porque a banana, gente, teve uma queda de aproximadamente 4,90%. E nós, brasileiros, agradecemos, porque comemos banana. Bastante. A região de Registro, né, interior de São Paulo, que é uma das maiores produtoras, mas aí a gente entra até num detalhe chamado economia doméstica. Eu não sei, sou sincero, se todos os municípios usam essa logística de trabalho, mas é importante a criança saber por que em determinado momento ela leva para a escola uma maçã,
depois o mês seguinte ela leva banana, depois no final do ano a mãe põe melancia ou abacaxi cortadinho num plastiquinho, num tapué. Porque a gente tem que ensinar principalmente a criança hoje, no futuro adolescente maduro, que você tem que adquirir alimentos na sua época barata e não na sua época cara. Eu costumo dizer mais ou menos o seguinte: hoje é uma época excelente para comprar bota, para comprar jaqueta de couro. Mas ainda é uma péssima época para comprar camiseta, regata, biquíni ou maiô. Exatamente. Então você tem que modificar o período das estações. Então a gente brincando com a questão do morango, hoje não é para se comprar morango. Nem melão. O melão eu fui comprar hoje, gente, na hora que eu coloquei na balança, que eu fiquei atenta na balança do sacolão, quando passou na balança e pesou, eu quase caí para trás. Falei, moça, me desculpa, mas eu não vou levar o melão hoje, está muito caro. Agora imagine você visitando países europeus, quanto é que ele custaria. Nem Porque lá não tem brinca. isso, né? Nem O nosso brinca. país é que é abundante nessa situação. Nem brinca, E imagina. sabe, Isabelle, uma coisa que é interessante, com esse quadro está sendo bem abrangente, a gente está falando de vários assuntos nutricionais, o interessante é a pessoa saber para que aquele alimento serve. Então, por exemplo, no caso do morango, que é um alimento de época caro, ele tem muito potássio. E todas as frutas e vegetais crus têm potássio também. Então é interessante a mãe pensar, puxa, meu filho só come morango. É interessante estimular ele um consumo de uma outra fruta vermelha, uma outra fruta colorida também, qual fruta da preferência, da época, para ter essa questão econômica. E também saber para que aquele alimento está funcionando. Então, se ele comer morango, ou se ele comer banana, ou se ele comer uma goiaba, um abacaxi, uma outra fruta qualquer, ela também vai ter potássio. E também acaba não enjoando a criança, Não né? enjoando. Não só a criança, mas nós adultos também. Se você consumir toda semana a mesma coisa, vai chegar uma hora que você vai falar, gente, não aguento mais, estou enjoada. Então, muitas vezes é bacana, é gostoso também mesclar, brincar com os alimentos, E isso né? é fundamental numa alimentação equilibrada, porque assim, não existe um alimento completo. Não existe um alimento que, por exemplo, ele supra todas as nossas necessidades. Então, quanto mais variada for, quanto mais colorida for a alimentação, quanto mais variedade de alimentos a gente consumir, mais o nosso organismo responde saudável. É verdade que o prato, quanto mais colorido, é mais saudável? Verdade, isso é verdade. Inclusive, algumas cores são fontes de algumas vitaminas. A gente identifica o amarelo com a vitamina A, o vermelho com licopeno, enfim, com algumas cores. O verde com ferro, enfim. Mas é verdade, quanto mais colorido, melhor mais atrativo fica esse prato e mais vitaminas o organismo está recebendo. Entendi. O nosso corpo, ele precisa de um pouquinho de cada coisa. Porque ele é esperto, Porque né? ele é esperto, ele sabe. É. E uma coisa interessante é quando você incentiva o consumo dos vegetais, uma alimentação mais saudável, o organismo também pede. Então eu conheço várias pessoas em atendimento que me falam assim, nossa, Gisele, eu não podia ver tal fruta, não me estimulava, eu não comia praticamente nada. E hoje o meu corpo pede. Por que pede? Porque o organismo reconhece aquelas vitaminas, reconhece a importância dele e passa a funcionar com aquelas vitaminas e minerais. Agora, o meu organismo nunca recusou um bolo de laranja como esse feito pela Rô, sabia? Por que será, né? O seu organismo já recusou um bolo como esse? O meu organismo, gente, nunca recusou um bolo como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Feito comer um pela pedaço Rô. desse Isso. Mas eu vou aproveitar então, Gi, perguntar para a Gi, porque nós trabalhamos com a voz. E eu, particularmente, tenho um hábito de levar uma maçã antes de entrar em sala de aula. Mas tem determinados dias que não aguento mais ver aquela maçã da Branca de Neve. A Que Fuji que fruta, você come? exato, que ela é bem docinha, também durinha, tem Argentina. né? Eu revezo para não cansar. Mas maçã sempre também passa a ser Enjoa, né? enjoativo. Que fruta que a gente pode substituir para quem trabalha com a voz? Olha, é que assim, a maçã, ela é astringente. Ela limpa, né? Ela limpa, ela forma uma proteção, uma capa protetora nas cordas vocais. Então, por isso que ela é famosa por essa função. O que a gente pode fazer também é substituir por frutas como pera, como melão, E a pera como tá na mamão. época, hein? A pera Tá está barata. em época. Verdade. Tá barata a Então, pera. a pera também, a romã, apesar de ser uma frutinha meio exótica, um Comprei pouquinho hoje a diferente, romã. a romã Difícil é de achar. fantástica. Comprei hoje a É. romã e o preço estava ótimo da romã. E sabe o que? O romã, ele tem uma propriedade antibactericida. Ou seja, quando você usa aquelas sementinhas do romã e você pega a casca, até para fazer um reaproveitamento, aquela casca em infusão, em chás, você faz um gargarejo, ele é fantástico para a rouquidão. Inclusive, semana retrasada, eu estava rouca, eu consegui 2 romãs para uma amiga minha e